Bem-vindos a Mindala Televisão, estamos com Marta Dias e vamos falar sobre... Como é que é, Marta? Foco e sintonia com o chakra cardíaco. É isso mesmo, a minha folha voou, portanto lá se foi o meu apoio. Vamos falar então sobre o chakra cardíaco, como sintonizar, mas antes de mais, Marta, conta-nos... quer dizer, não é difícil, mas onde está localizado o chakra cardíaco e quais as suas características? Ok, então, o chakra cardíaco fica localizado exatamente no centro do nosso peito, portanto, em termos físicos seria alguns no centro do externo, e portanto a um nível subtil, da energia subtil, está conectado com o coração, com os pulmões, com o sistema circulatório e com o sistema respiratório. Portanto, ele é normalmente representado por uma cor esverdeada, se bem que depois pode haver algumas diferenças, e representado por uma flor de lótus com 12 pétalas. Portanto, este simbolismo da flor de lótus representa a espiritualidade, digamos, as três fases da espiritualidade, ou seja, a flor de lótus inicialmente está encerrada, não é? Portanto, há um período no nosso percurso espiritual de ignorância, em que nós estamos completamente desligados desse percurso. Depois há uma fase em que há uma aspiração, digamos assim, nós começamos a sentir necessidade de explicações para a nossa vida, para as sensações, as emoções, e começamos à procura, já não nos chega aquelas ideias que nós temos e começamos a aspirar algo mais. Então é como se a flor de lótus fosse abrindo, não é? E a determinada altura há uma realização espiritual, isso quer dizer que há uma conexão entre nós, entre a matéria e algo que nos transcende, que depois pode-se utilizar. Há pessoas que falam em absoluto, com o universo, algumas pessoas ligam isso à noção de Deus, mas não é necessariamente uma noção religiosa, mas sim uma noção espiritual, de que há uma conexão entre, portanto, aquilo que nos prende à Terra, entre a nossa parte mais material e a parte espiritual. Então o chakra cardíaco é exatamente a ponte entre esses dois mundos, está situado a meio dos 7 chakras. Portanto, digamos assim, ao mesmo tempo que ele representa o amor incondicional, digamos que se ele tiver, se calhar voltando um bocadinho atrás, em questão aos chakras, porque pode haver pessoas que não estão muito familiarizadas com este termo. Portanto, os chakras são centros energéticos, digamos assim, que estão localizados desde a base da coluna até ao topo da cabeça. São 7 centros energéticos que funcionam quase como vórtices de energia. Portanto, eles basicamente são centros psíquicos que vão atrair a vibração energética e, portanto, cada um desses pontos ao longo da coluna vai funcionar, vai permitir que a energia flua ao longo de todos os chakras até ao último, que seria, daria lugar à realização. Basicamente todos nós temos esses pontos energéticos, mas eles normalmente estão inativos, digamos assim. Portanto, depois são utilizadas várias técnicas, a nível do yoga, neste caso, que é o que eu trouxe aqui hoje à Feira Alternativa. Mas também há quem trabalhe os chakras, por exemplo, através de massagem, através de reiki, através de diferentes terapias, trabalha-se então esse processo energético. Então a ideia é, primeiro, que a pessoa ganhe consciência de que existe esse ponto energético, não é? Que existe algo para além do corpo material, existe um corpo prânico, um corpo energético que nós não vemos, mas que está lá. Depois tentar visualizar esse centro. Claro que hoje em dia há muitas imagens, porque as pessoas ao longo dos tempos foram sentindo e visualizando estes centros, foram tentando também depois desenhá-los, representá-los exatamente, trazendo uma imagem, porque nós funcionamos muito à base de imagens, mas exatamente para permitir que nós consigamos vê-los. Às vezes há pessoas que têm dificuldade em visualizar, mas que sentimos essa energia nos pontos onde eles se situam. E a partir daí
Vamos então, utilizando várias técnicas, nomeadamente a vocalização de mantras que estão associados a esses pontos, também certas posturas do yoga, por exemplo, hoje, como estávamos a trabalhar o chakra cardíaco, que está relacionado com o timo, com o sistema endócrino, está relacionado com o sistema respiratório, exatamente se localiza entre os pulmões e ao lado do coração. Tivemos a trabalhar posturas de extensão da coluna. São posturas que permitem abrir o peito, inspirar mais ar, ou seja, trazer mais oxigênio para os pulmões, ativar toda essa zona cardíaca e dessa forma criar uma abertura emocional, mental, psicológica para nos focalizarmos nesse chakra. Porque é que acontece? Se o chakra estiver fechado, nós vamos nos sentir com medo, de alguma forma não nos sentimos conectados com as outras pessoas, porque este chakra basicamente é o que nos cria empatia e relacionamento com os outros. Lá está a questão do amor, não é? É que nos permite também sentir essa questão do amor incondicional. Então, se nós estamos fechados, nós vamos sentir medo, vamos sentir muitas vezes pouca confiança, vamos sentir frustração no dia a dia, não é? Alguma tristeza, até fazendo paralelo com a medicina chinesa, muitas vezes os pulmões são o órgão que, se tem algum problema, diz que reflete tristeza. Então aqui é a mesma questão, se a pessoa está fechada sobre si e não tem esta parte ativa, muitas vezes vai sentir esta desconexão, digamos assim. Então, a partir destas técnicas, sejam físicas, que nunca são físicas, são psicofisiológicas, não é? Através da intuação dos mantras, de respiratórios também específicos, técnicas de respiração, vamos estar a ativar o chakra e, respectivamente, as zonas do cérebro que são conectadas com este chakra, as glândulas relacionadas com este chakra, e isso vai criar então novos caminhos, digamos assim. É como se o nosso cérebro, não é? Vamos ter a capacidade de aceder a coisas que se calhar estão dentro a um nível inconsciente, não é? Porque todos nós, não há ninguém que não tenha essas emoções dentro de si, não é? Só que simplesmente é um bocado ir buscá-las lá dentro e trazê-las através das técnicas, criar mais graus de consciência, para que a partir desses graus de consciência conseguir ter uma vida mais preenchida, mais alegre, sentimentos de bem-estar, que de outra forma seriam difíceis de ter quando vivemos muito apegados à nossa vida material ainda, quando ainda estamos muito ligados aos nossos chakras inferiores. Porque é que acontece? Não é que nenhum chakra seja melhor do que o outro, mas é um bocadinho como temos a pirâmide das necessidades do Maslow na psicologia, que nos diz que nós temos necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades de afiliamento, não é? De relacionais, e só depois dessas necessidades todas estarem realizadas é que nós podemos ter necessidades de realização, ou neste caso para tentar ascender a uma realização espiritual, porque se uma pessoa tem fome, se sente perigo pela sua vida, ela não vai estar ligada nem minimamente interessada em níveis de consciência, não é? Então os chakras é um bocadinho o mesmo. Temos o chakra de base, que tem a ver com a sobrevivência material, se nós temos fome, seja se nós temos medo de ficar sem casa, ou seja, no fundo precisamos primeiro, às vezes esses medos não são necessariamente reais, ou seja, não é que haja alguma coisa na nossa vida que nos esteja a faltar, mas nós podemos ter essa informação de medo pela educação, pelas crenças que nós tivemos de família. Imagina, os nossos pais passaram muitas necessidades e educaram-nos que é possível que nós possamos passar dificuldades, então às vezes essas crenças ficam a um nível muito inconsciente e vão afetar a forma como nós vemos a vida, não é? Então nós... Oh, Marta, mas como é que que ferramentas usas para essa conexão ao chakra cardíaco? No meu dia-a-dia, portanto, no meu caso, o que eu tento fazer é essencialmente meditar. Normalmente, como eu sou uma pessoa muito ativa mentalmente, como acontece, creio, com a maior parte das pessoas, eu gosto de fazer uma prática de yoga primeiro, então uma prática bastante calmante,
que me permita relaxar um pouco, alongar e depois então sentar-me a meditar, e não tem que ser tipo no chão, pode ser numa cadeira, e até uso os meus cristais normalmente e tipo conecto-me com o centro cardíaco. Visualizando? E trazendo mesmo as mãos ao peito, normalmente. E ao trazer as mãos ao peito vou entrar em contacto com a minha respiração. Então, imaginar que a respiração está a entrar e a sair a partir do peito. Ainda antes de... Ou seja, nós não precisamos forçar a visualização do chakra. O ideal é entrar em contacto com o sítio onde ele se localiza e deixar que, através da respiração, essa imagem possa surgir por si. Porque a maior parte das pessoas não vai ver uma imagem. O que vai sentir, vai visualizar talvez uma cor brilhante. Às vezes as pessoas visualizam verde muito claramente, outras pessoas visualizam se calhar uma coisa mais violeta, mas cada pessoa vai ter uma representação mental completamente diferente. Não completamente, mas muitas vezes diferente. Então simplesmente entrar em contacto e criar uma intenção. Então, para pessoas que muitas vezes não sabem mantras, vamos imaginar que os mantras não lhes dizem nada, podes-te identificar com uma intenção, neste caso chakra cardíaco, algo como eu sou amor, eu sou compaixão, eu mereço uma vida abundante. Portanto, tudo que seja relacionado com essas emoções, digamos assim, que nós queremos aumentar em nós, digamos assim. E ao criar essa intenção firmemente, interiormente, de que nós somos esse amor, e visualizar à medida que essa expansão da respiração é como se estivesse a expandir amor a partir do centro do peito. Então, isto às vezes parece um bocadinho metafísico, então o que eu sugiro quando as pessoas começam é realmente só ter essa abertura de observar a respiração, observar a expansão do peito. Se tiverem algum mantra com o qual gostem de se conectar, conectem. Se tiverem alguma, por exemplo, alguma devoção específica, também se podem conectar com essa devoção, porque tudo que tem a ver com o coração está relacionado com devoção, não é? Pode ser devoção pela natureza, o que seja. E normalmente isso é a prática, para mim, mais fácil acesso para nos conectarmos com o chakra cardíaco. E essas as técnicas que usas? Sim, normalmente, quer a nível pessoal e também a nível das aulas. Penso que são técnicas que estão acessíveis a toda a gente neste momento, que se podem fazer em qualquer lugar, e acho que o mais importante é as pessoas também darem tempo ao tempo e procurarem encontrar, não criarem muitas vezes expectativas acerca do que é o yoga, do que é que são os chakras, porque muitas vezes já encontra-se associado a um tipo de linguagem que as pessoas já rejeitam à partida. Então o que eu aconselho a todas as pessoas é que experimentem diferentes tipos de aulas, diferentes técnicas de meditação. Hoje em dia há muita coisa acessível, e que tragam a si próprias essa experiência de união. Muita gente diz que o yoga é a união entre corpo, mente e espírito. Mas na verdade nunca houve desunião, ou seja, essa ideia dual não é, entre que o corpo é uma coisa, a mente é outra, a respiração é outra, no yoga não existe. Simplesmente é que como o mundo é dual, é mais fácil para nós dizer isto, mas essa união sempre existiu. É um bocado fechar os olhos e reconhecer essa ligação entre nós e o universo, entre nós e os outros. Para algumas pessoas isso passa, há pessoas que sentem isso a pintar, há pessoas que sentem isso em contacto a ajudar os outros, há pessoas que sentem isso A entrevistar, no seu propósito de vida, não é? Como falou a Cris ontem. Portanto, cada pessoa terá essa sensação de fluir, não é? Quando sente uma expansão e uma felicidade, e que sente de repente que está conectado a todos os seres. Então, para mim, isso é o mais importante, mais do que uma teoria acerca do que é que são os chakras, é ter essa experiência real de se sentir ligado aos outros seres todos, e a partir do momento que isso acontece, já não há separação. Eu já não vou fazer mal aos outros, porque eu não posso, porque se eu faço mal aos outros, eles estão a fazer mal a mim própria, porque a energia deles é a minha. E portanto eu aconselho a toda a gente é que experimente, experienciação, acho que é a palavra do dia,
e que não criem muitas expectativas sobre o que é meditar, por exemplo. Eu lembro quando comecei a ideia que a mente para e que não há pensamentos. Não, é realmente, os pensamentos estão lá, as emoções estão lá, as imagens estão lá, está tudo ao mesmo tempo, mas eu consigo criar um espaço só para mim e consigo começar a ouvir esse som. Então, chakra cardíaco chama-se, que eu não disse, Anahata, e o nome Anahata quer dizer sítio inviolável. Vem de... Porquê? Porque basicamente acredita-se que nesse espaço nasceu o som de todos os sons. Então o som cardíaco seria o som do universo, que não é, que é quase como se fosse um som que contém em si todos os sons. Não é? Então a ideia é que se a gente escutar esse som, nós vamos escutar todos os sons, vamos ser capazes de aceder a toda a informação do universo. Então, mas isso é algo enorme, mas que na verdade começa com um comportamento muito simples, que é sentar e fechar os olhos e observar a respiração. Perfeito, Marta, muito obrigada por esta partilha. Obrigada a vocês por este momento, obrigada. Todos vocês que nos seguem, não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, colocar gosto e também subscrevam o nosso canal. Até já!